A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, está entrando no ar o programa Fé e Vida, programa esse que todos os dias leva uma palavra amiga ao teu coração. Eu sou o pastor Romário de Jesus, que neste momento estou te convidando para você ter este prazer e alegria de abrir a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, onde nós teremos uma mensagem maravilhosa da parte de Deus para o nosso elevo espiritual. Eu gostaria que você agora tivesse este prazer de ter esse alimento como vida para o teu elevo, no capítulo 12, onde diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o seu reinado, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Misericórdia. Pelo que sucedeu que, no ano 5º do reino do Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Escuta só. Deus, ele é quem dá ao homem o poderio de autoridade. É que confirma ao homem o poderio de autoridade. Agora, vai do homem reconhecer que é Deus quem dá. Ele foi instituído para ser rei, então ele honrar a Deus como o rei qual ele foi instituído. Então você observa, esse Roboão, ele recebeu esse reinado e ele não honrou a Deus. E o que aconteceu? O rei Roboão, ele foi destruído porque se envolveu no pecado e começou a viver as idolatrias, servir as idolatrias, e isso fez com que também Israel lhe seguisse. Porque uma ovelha ruim, ela põe todo o rebanho a perder. Deus mandou que o homem destruísse toda a imundícia, arrancasse todo o pecado de cima de si, para que o Espírito Santo, que é santo, habitasse nessa vida e ele viesse vir, com certeza, ser uma bênção, guiado por Deus e permanecer fiel, logicamente, na presença de Deus. Mas observe que este rei, ele fez o que era errado, ele transgrediu a lei de Deus e Deus permite que o castigo venha sobre ele, sobre Israel, por causa da idolatria qual ele estava envolvido. O pecado, você sabe que ele gera morte. E as pessoas que são castigadas por causa do pecado, eles muitas vezes levam muitos também a serem destruídos por causa daquele envolvimento mal que eles estão. E estão levando outros também a errarem. Então você observa quando este rei, ele errou, Deus permitiu que o rei do Egito fosse com as suas equipes, seus reinados, com seus exércitos e destruísse aquele povo. Tomasse o que era de Israel e fizesse com que eles viessem sofrer e perecer. Aí você analisa que neste versículo 4 diz assim: e tomou as cidades, o rei do Egito foi até Israel, tomou as cidades fortes que tinha em Judá, e também veio até Jerusalém e tomou as cidades. Então você observe. Então veio Samaia, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Siquém, por causa de Sisaque. E disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes, presta atenção, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei na mão de Sisaque. Sisaque, ele era o rei do Egito, que foi lutar contra Israel, contra o Roboão. E o Roboão agora, com todo Israel, estava sofrendo, estavam sendo envergonhados, destruídos por causa da desobediência. O rei Sisaque, enquanto ele não estava confirmado seu reinado, ele aparentemente obedecia a Deus. Mas quando ele reconheceu que estava com o poderio na mão, estava com o comando, ele agora larga a Deus e vai servir as idolatrias, aos deuses. Já parou para observar que as pessoas que vivem de idolatria, de religiosidade, vivem sempre procurando Deus a servir? E deuses que inventam, deuses que criam com as suas próprias mãos
e que não podem fazer nada por eles. Agora, o ser humano que tem juízo, que crê que Deus, o verdadeiro Deus, Deus de Israel, é Senhor, ele se entrega para ele, vai viver na dependência dele, vai servir somente a ele e vai, logicamente, cada dia ser guiado por ele. Não permita que o diabo venha te destruir. Não permita que o diabo venha te envergonhar. Então larga o que for de idolatria, larga o que for de porcaria que não serve, não presta, não atende, não ajuda. Abandona tudo isso para servir ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. E tudo que há na terra que pertence a ele é dele, ele é que comanda. E ele quer, logicamente, cada dia também te usar como instrumento na mão dele. Então você observe que quando Deus permitiu que isso acontecesse com Roboão e todo Israel foi, e Judá foi destruída, foi envergonhada, você analisa que no versículo 6 diz assim: então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram: ó Senhor, o Senhor é justo. Quer dizer, muita gente só vem reconhecer o erro quando está sofrendo. Só vem se lembrar de Deus quando está com uma cara quebrada. Isso acontece também hoje em dia. O ser humano, ele está muitas vezes até na igreja, temente a Deus, obediente a Deus, e muitas vezes se deixam levar pelas astúcias infernais e vão se envolver com os erros, com o pecado, e vão se destruir. Depois que estão com a cara quebrada, destruídos, é que vão reconhecer a Deus, se lembram de Deus. Faz feito esse pessoal que fizeram. Foram se humilhar a Deus depois que estavam sofridos, humilhados, destruídos. Veja o que diz o versículo 7. Vendo, pois, o Senhor, que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Samaia, dizendo: humilharam-se, não o destruirei, antes, breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por causa de Sisaque, pelas mãos de Sisaque. Escuta só. Porém, serão servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Escuta só. Aquele que serve a Deus, ele vai ser abençoado. Aquele que serve ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, ele vai cada dia ter vitória, ter conquistas. Agora, aqueles que servem as coisas que é inventada pelo homem que estão envolvidas neste mundo, as idolatrias da vida, vão sempre ser destruídos. Vão sempre estar destruídos. Você observe que aqueles que se encontram na idolatria vão estar sempre procurando a deuses. Porque quando ele reconhece que há um Deus verdadeiro, ele larga os deuses e vai servir ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que mandou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Deus que mandou Jesus Cristo para vir buscar a humanidade, salvar a humanidade, viver no meio da humanidade, sofrer. Ele sofreu, deu a vida, morreu na cruz do Calvário, e ele, logicamente, após a morte, ressuscitou no terceiro dia. Ele falou, quando estava naquela cruz, está tudo consumado, ou seja, está tudo resolvido. Morri! Mas foi sepultado, ao terceiro dia ele ressurgiu, ele está vivo. E é ele que em breve virá. E é a ele que estamos aguardando. E é nele que nós estamos firmados cada dia, pregando esse evangelho da paz, esse evangelho da luz, esse evangelho que transforma, que dá vida. E é esse evangelho que nos mostra que nós somos o sal da terra e que deveremos dar sabor aonde quer que chegar, servindo somente ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus, ao Deus qual quer que prontamente estejamos cada dia firmados com Ele, servindo só a Ele todo o nosso coração. Aí você observe que neste versículo 11 diz assim: e sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr por câmara de guarda. E humilharam-se. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que a mão, olha lá, ó, para que não fosse destruído pela mão, logicamente, do rei lá do Egito, pelos inimigos. Porque ainda em Judá
havia boas coisas. Porque eles já viram o pessoal do Egito, o rei do Egito, quando foi lá com a sua tropa, levou tudo de Israel, deixou lá tudo pelado, destruído. O pessoal ficaram plenamente na vergonha. Por quê? Escuta só. Direis com quem anda, que eu te direis quem é. Isso é um vocábulo do mundo que é uma pura realidade. Se você procura cada dia servir ao Senhor, tenha certeza que você vai ser sempre abençoado. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando tem uma pessoa de Deus, temente a Deus, administrando essa nação, o povo é abençoado. Agora, quando tem um bando de víbora, um bando de relaxados dominando a nação, o povo é destruído por causa da maldição daqueles amaldiçoados quais estão no comando da nação. É por isso que nós temos que estar no temor de Deus, obediente a Deus, para que a bênção do nosso Deus esteja na nação qual nós estamos agregados a ela, servindo ao Senhor com alegria e com alegria, logicamente, sendo abençoado. Nós deveríamos orar cada dia pelas autoridades. Agora, tem autoridade que não merece a oração. Por quê? Porque são relaxados, não querem nada com Deus, criticam a Deus, fazem tudo contrário àquilo que Deus manda. Mas nós, infelizmente, temos que orar por essa raça de víbora. Nós temos que orar por eles. Infelizmente, temos que orar por eles. Mas, você observe, faremos a nossa parte de orar. E se eles não querem nada com Deus, pode ter certeza, eles um dia vão dar conta a Deus. Porque toda autoridade ela é instituída por Deus. Ela é constituída por Deus. Ela é colocada por Deus. Agora vai de cada autoridade honrar aquilo que Deus está lhe dando. Honrar aquilo que Deus está lhe dando. Você observa, este ano nós estamos em um ano de eleição. Nós temos que votar em homens que tenham temência a Deus, que respeitem a família e que não venham de forma alguma favorável à bandidagem, ao crime, mas que venha cada dia ter temor ao Senhor para que nossa nação venha ser uma bênção. É por isso que nós estamos aqui firmados na rocha em Jesus Cristo e orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, para que venha homens de Deus governar a nossa nação. Eu quero agora orar por você. Que esta mensagem seja uma reflexão para a sua vida. Que você venha ter prazer de refletir e se consertar e também refletir naquilo que você vai fazer. Em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Oro também por nossa nação. Meu Deus, que seja repreendido toda ação de Satanás. Mas que a tua graça, meu Deus, ela venha estar presente em cada vida. Oramos pelo nosso país. Meu Deus, que saia desse atropelo qual se encontra. Porque, meu Deus, nosso país agora está igualmente ao tempo de Roboão, que largou ao Senhor. E a mão do Senhor pesou sobre o Roboão e também sobre o Israel e Judá. Meu Deus, que a mão do Senhor não venha pesar mais sobre essa nação, mas que venha, meu Deus, entrar homens tementes ao Senhor para governar nosso país. E que essa ação de Satanás, que está envolvendo-te nessas vidas, fazendo com que, Pai, esses tais que estão no comando e no poder, venham estar destruindo e destruindo vidas, venham refletir e venham sair dessa ação de Satanás. E que o Senhor, Pai, arranque esses tais do poder, para que entre homens de Deus, pessoas de Deus, temente a Deus, para estar no comando da nação, no comando do país. É assim que nós declaramos e cremos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Aproveita, vai lá no YouTube, coloca José Romário Romário, te inscreve, recebe as mensagens, te alimenta, te fortalece, e em seguida você vai, com certeza, compartilhar e abençoar outras vidas. Mas escuta, se inscreve lá no canal, que você vai receber uma mensagem todo dia. Obrigado, Jesus, por mais um dia, porque eu creio que se Jesus não voltar de hoje para amanhã, amanhã vamos estar juntinhos, porque amanhã tem mais.